A verdadeira face do medo. Os 10 lugares mais assustadores do mundo. E aí, galera, tudo beleza? Preparem-se, porque hoje nós vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro do nosso planeta. Se você se amarra em histórias de terror, lugares sinistros e mistérios que desafiam a lógica, esse vídeo é para você. Apertem os cintos, deixem o like para dar aquela força, porque a gente vai embarcar numa viagem aterrorizante pelos 10 lugares mais assustadores do mundo. Se liga só. Aokigahara, a Floresta dos Sussurros da Morte. Nosso primeiro destino fica no Japão, um país conhecido pela sua beleza natural e cultura milenar. Mas, no sopé do Monte Fuji, se esconde um lugar que parece ter saído de um pesadelo. A Floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta do Suicídio, carrega uma aura pesada, uma tristeza profunda, que parece pairar entre as árvores. Imaginem só, um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo vento sussurrando entre as árvores. O chão, coberto por uma camada espessa de folhas e musgo, parece esconder segredos ancestrais. Dizem que a floresta é habitada por Yurei, espíritos atormentados que vagam por entre as árvores, buscando vingança. Ao longo dos anos, centenas de pessoas escolheram esse lugar para dar fim às suas vidas, o que contribuiu para a atmosfera densa e carregada de energia negativa. As autoridades japonesas até tentam disfarçar, removendo os corpos e instalando placas com mensagens positivas. Mas nada parece espantar a aura de mistério e desespero que paira sobre Aokigahara. E aí, será que você teria coragem de atravessar essa floresta? Ilha das Bonecas, onde a inocência se transforma em terror. Do Japão, a gente atravessa o globo para um lugar igualmente perturbador. Preparem-se para conhecer a Ilha das Bonecas, no México. Escondida em meio aos canais de Xochimilco, essa ilha guarda um segredo macabro. Imaginem só, milhares de bonecas, de todos os tipos e tamanhos, penduradas em árvores, muros e casas abandonadas. Rostos desfigurados pelo tempo, membros faltando, olhos vazios que parecem te observar. É de arrepiar, né? A história diz que há muitos anos, um homem chamado Dom Julián Santana encontrou o corpo de uma menina afogada nos canais próximos à ilha. Assombrado pela tragédia, ele passou a pendurar bonecas nas árvores como forma de apaziguar o espírito da menina. Com o passar do tempo, a ilha se tornou um amontoado grotesco de bonecas. Dizem que elas se movem sozinhas, que sussurram à noite e que seus olhares parecem te seguir por toda a ilha. Verdade ou não, uma coisa é certa. A Ilha das Bonecas é um lugar que vai te deixar com os pelos do corpo arrepiados. Castelo de Bran. Noite eterna na morada do Drácula. Da América, a gente volta para o velho continente, mais precisamente para a Transilvânia, na Roménia. É lá que fica o Castelo de Bran, mais conhecido como o Castelo do Drácula. Essa fortaleza medieval, com suas torres pontiagudas que parecem perfurar o céu, é um imã para os amantes do terror. Imaginem só atravessar os portões de madeira maciça e sentir o peso da história te envolvendo. Paredes de pedra centenárias, corredores escuros e sinuosos, e uma atmosfera carregada de mistério. É de arrepiar, né? Reza a lenda que o castelo foi lar de Vlad III, o Empalador, um príncipe romeno conhecido por sua crueldade e por sua sede de sangue. Inspiração para o conde Drácula, Vlad III ficou conhecido por empalar seus inimigos em estacas, deixando-os agonizando por dias. Hoje em dia, o Castelo de Bran é um museu, mas isso não diminui o clima sinistro que toma conta do lugar, principalmente à noite, quando as sombras dançam pelas paredes e os corredores parecem ecoar com os gritos do passado. E aí, será que você teria coragem de passar uma noite nesse castelo? Deixamos a Transilvânia para trás e seguimos para a capital francesa, Paris. Mas esqueçam a Torre Eiffel
o Louvre e os cafés charmosos. Nossa próxima parada é nas profundezas da cidade, nas catacumbas de Paris. Imaginem só, um labirinto subterrâneo, úmido e escuro, que se estende por quilómetros abaixo das ruas movimentadas da cidade. E o mais assustador, esse labirinto é formado por ossos. Milhões de ossos. As catacumbas surgiram no século XVIII como uma solução para a superlotação dos cemitérios parisienses. Milhões de corpos foram exumados e seus ossos transferidos para as antigas minas subterrâneas, criando um cenário macabro e surreal. Paredes formadas por crânios e ossos longos se estendem por todos os lados. Um lembrete silencioso da nossa própria mortalidade. O ar é denso, carregado de umidade e com um odor peculiar que gruda na garganta. Dizem que vultos fantasmagóricos vagam pelos corredores escuros e que vozes do além ecoam pelas paredes de ossos. Da França, a gente atravessa a fronteira e chega à Alemanha, mais precisamente em Belitz-Heilstatten. Ali, em meio a uma floresta densa, se ergue um complexo hospitalar que parece ter saído de um filme de terror. Imaginem só um conjunto de edifícios abandonados, com paredes descascando, janelas quebradas e um silêncio perturbador. É o Hospital Psiquiátrico de Belitz-Heilstatten, um lugar com um passado sombrio e repleto de histórias aterrorizantes. Construído no final do século XIX, o hospital já abrigou soldados feridos durante as duas guerras mundiais, além de pacientes com doenças mentais. Dizem que experimentos médicos cruéis eram realizados ali e que muitos pacientes morreram em circunstâncias misteriosas. Hoje em dia, o hospital está abandonado, mas os moradores locais juram que o lugar é assombrado. Ruídos estranhos, vultos fantasmagóricos, gritos que ecoam pelos corredores vazios. Da Alemanha, a gente segue para a Ucrânia, para um lugar que se tornou um símbolo da tragédia nuclear. Pripyat, uma cidade que um dia foi vibrante e cheia de vida, hoje é um fantasma silencioso, congelado no tempo. Imaginem só prédios residenciais, escolas, parques de diversões, tudo abandonado às pressas. Brinquedos enferrujados, livros escolares abertos, mesas postas como se os moradores fossem voltar a qualquer momento. É de partir o coração, não é? Em 1986, o desastre de Chernobyl mudou para sempre o destino de Pripyat. A explosão na usina nuclear próxima à cidade liberou uma nuvem radioativa que forçou a evacuação em massa da população. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, um lembrete assustador do poder destrutivo da energia nuclear. A natureza está lentamente retomando o que é seu, mas a sombra da tragédia ainda paira sobre o local. Da Ucrânia, a gente volta para a Europa, dessa vez para a Itália, um país conhecido por sua beleza e história. Mas, em meio à beleza da Lagoa de Veneza, se esconde um lugar que parece ter saído de um pesadelo. A ilha de Poveglia já foi usada como lazareto, um local de quarentena para vítimas da peste bubónica. Milhares de pessoas morreram ali, isoladas do mundo, consumidas pela doença e pela solidão. Seus corpos foram queimados em enormes piras funerárias, que ardiam dia e noite, tentando conter o avanço da peste. Mas a história macabra de Poveglia não termina aí. No século XX, a ilha abrigou um hospital psiquiátrico, onde, reza a lenda, experimentos médicos cruéis eram realizados em pacientes indefesos. Dizem que os gritos dos pacientes torturados ecoavam pela ilha e que suas almas ainda assombram o local. E aí, você teria coragem de pisar nesse pedaço de terra amaldiçoado? Deixamos a Itália para trás e seguimos para a Escócia, terra de paisagens deslumbrantes, lendas milenares e, claro, muitos castelos assombrados. E nenhum deles é tão famoso quanto o Castelo de Edimburgo.
Essa fortaleza imponente, que domina o horizonte da capital escocesa, guarda séculos de história. Guerras sangrentas, traições, execuções, tudo aconteceu entre suas muralhas. Não é de se admirar que o castelo seja considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas relataram ter visto vultos fantasmagóricos, ouvido passos misteriosos e sentido presenças inexplicáveis dentro do castelo. Um dos fantasmas mais famosos é o de um baterista sem cabeça, que costuma aparecer momentos antes de algum evento importante acontecer. E aí, será que você teria coragem de encarar uma noite nesse castelo, sabendo que a qualquer momento pode dar de cara com um fantasma? De volta à Inglaterra, a gente desembarca em Londres, mas esqueçam os ônibus vermelhos, o Big Ben e a família real. Nossa parada é no cemitério de Highgate, um dos cemitérios mais bonitos e assustadores do mundo. Imaginem só, um verdadeiro labirinto de túmulos antigos, esculturas góticas, musgo e trepadeiras que parecem querer engolir tudo. O lugar perfeito para um piquenique, né? Brincadeira, galera! O cemitério de Highgate é famoso por ser um dos lugares com maior atividade paranormal de Londres. Durante o dia, o cemitério é um lugar tranquilo e até romântico, com seus monumentos funerários que parecem obras de arte. Mas quando a noite cai, a atmosfera muda completamente. Sombras sinistras se escondem entre os túmulos e dizem que espíritos inquietos vagam livremente pelo local. Histórias de vampiros, rituais satânicos, fantasmas e outras criaturas da noite rondam o cemitério de Highgate. E para fechar com chave de ouro essa viagem aterrorizante, a gente volta para a Transilvânia, na Roménia. Preparem-se para conhecer a floresta de Oia Baciu, um lugar que desafia a lógica e a sanidade. Imaginem só, uma floresta densa, escura, com árvores retorcidas que parecem ter saído de um conto de fadas macabro. As bússolas enlouquecem, os equipamentos eletrónicos falham e uma sensação de paranoia toma conta de quem ousa se aventurar por ali. A floresta de Oia Baciu é conhecida como o Triângulo das Bermudas da Roménia, devido aos inúmeros relatos de desaparecimentos misteriosos, avistamentos de OVNIs, atividades paranormais e outras bizarrices. Dizem que o local é um portal para outra dimensão, um vórtice energético que interfere com o tempo e o espaço. E aí, você teria coragem de se aventurar nesse lugar onde a realidade parece se distorcer? E aí, galera, gostaram da viagem? Deu para sentir um friozinho na barriga? Qual desses lugares você teria coragem de visitar? Conta para mim nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, galera! Até a próxima!